pela RIT, Rede Internacional de Televisão. Olha que imagem bonita, do alto, hein? Do alto. Essa é a RIT, a TV que cresce, vem crescendo. E pra gente é um prazer grande. Todos os dias eu faço um apelo aqui, olha, divulgue ao seu irmão de igreja, olha, assiste a RIT. A RIT não é o braço de uma única igreja, não. A RIT é a TV do povo. Tanto é que nós temos aqui hoje um pastor da Assembleia, tem um pastor da Presbiteriana e tem eu que sou pastor da Graça. Mas a RIT é isso aí. Mas, pastores, eu deixei uma pergunta no ar. Às vezes essas coisas que acontecem, não quer também chamar a atenção, não do segmento dos nossos irmãos da Igreja Nascer, mas até de outros segmentos e outras instituições, porque tem gente que acha, e a gente tem que aproveitar o espaço da televisão para isso. Né? Lógico que o senhor deu uma grande explicação, pastor Assil, o senhor deu uma grande explicação, foi bonito quando o senhor disse que aquele incidente teve também uma obra bonita de Deus, que aquelas vidas foram salvas e chamou a atenção daqueles que estão no erro. Mas a gente tem que aproveitar também esse espaço para chamar a atenção dos nossos outros colegas de outras instituições que pensam que é simplesmente alugar um salão, botar uma cadeira e ali abrir um templo, sendo que precisa fazer outras coisas. Eu, por exemplo, sou pastor da Igreja da Graça e anualmente, faz uns 15 dias atrás, nós da Igreja da Graça contratamos uma empresa de engenharia para que faça um laudo. E se aquela empresa que faz o laudo numa Igreja da Graça constatar que ela apresenta risco, na mesma hora nós somos ordenados a fechar a igreja. Enquanto não ajeitar a casa, aquela igreja não volta a abrir. Mas acontece muita coisa errada aí. Acontece ou não acontece, pastores? Vamos lá, quero a opinião de vocês. Pode falar. É uma questão justamente que entra numa parte, nem é liturgia, nem nada, entra numa parte simplesmente de normas e procedimentos, entendeu? Que são adotados, uma instituição, a responsabilidade que você atribui, você agrega para com relação às pessoas que fazem parte do seu ministério, para as pessoas que fazem parte lá. Como nós comentamos no intervalo, nós somos um país que estamos no terceiro mundo. Mesmo com todos os planos sociais, etc., etc., para a ONU, nós só vamos ser um país desenvolvido se nós sanearmos dois problemas, saneamento básico e educação. Nós não atingimos isso, estamos milhões e milhões de analfabetos. Comentamos, escola bíblica dominical em extinção, praticamente, ninguém procura ensinamento. Então, o sacerdote está comentando um pouquinho sobre a estrutura da presbiteriana, né? E no sentido que nós temos que ensinar, adotar normas de zelo. E um dos dons que existem na Bíblia, que o pastor pode é o dom de governo. O dom de governo é administrar. E dentro da administração está o zelo pela obra do Senhor. Há um versículo em Salmos que Davi, inclusive é um versículo preferido do meu pastor José Isidoro, que o consumo, a obsessão do zelo da casa do Senhor o consumia. O zelo pela casa do Senhor. Ele tinha até a obsessão da construção do templo, da preocupação com cada detalhe das coisas do Senhor. E isso, o que o senhor comentou, é o desvio do foco do zelo. Entendeu? Hoje o zelo, por exemplo, só que nós não estamos nos Estados Unidos, onde existem prédios especificamente prontos para a igreja, sonorizados, ambientalizados, climatizados, etc. Nós estamos aqui no nosso país, onde de repente você vai numa igreja onde era um supermercado, você vai numa igreja onde era um açougue, você vai numa igreja onde era uma pizzaria, os prédios são adaptados e normalmente essas adaptações, aí nós vimos uma reportagem outro dia, Janeiro, o famoso puxadinho, né? A pessoa construiu um prédio. O Rio Puxadinho. O Rio Puxadinho. Aí o cara constrói uma kitnet, daqui a pouco tem 2 dormitórios, ok? Por conta própria. E aí acontecem outros acidentes. Então a instituição, nós como pastores, reverendos, devemos, nós temos conselhos, inclusive, de pastores, órgãos que cuidam, enfatizar ao nosso querido irmão para que cuide e zele por esse aspecto. Entendeu? Às vezes seguro do prédio, seguro contra incêndio, seguro contra furto, uma série de situações que faz parte da vida. Como a pessoa que possui um veículo, todo ano ela sabe que tem que pagar o IPVA, ela tem aquele compromisso. Né? O famoso leão, que não é da tribo de Judá, vai lá, vai dar aquela mordida, né? Tá chegando o dia. E aí, pastor, o que você acha disso tudo? Nós já vimos que
Muito precipitado dizer que é juízo divino, né, que Deus derrubou aquele teto. Não cremos também que o diabo tenha força para derrubar um teto de uma igreja do Senhor. Claro. Então o que sobra é alguma falha humana, alguma coisa que estava mal feita ali, alguma estrutura que não estava aguentando o peso. Nós temos a palavra do pastor de que estava em dia toda a documentação, agora deve ter ocorrido algum desgaste aí depois da fiscalização, porque é a única possibilidade que sobra, não é? Não havia uma chuva nem uma ventania forte para derrubar aquele telhado. Claro. Então houve alguma questão aí de manutenção, alguma estrutura não estava bem. E de repente, reverendo Ageu, e se não queremos, mas já que nós estamos nessa oportunidade, Claro. poder evitar dos ônibus, de repente também o Bispo G recebeu uma informação equivocada, que para ele receber um relatório equivocado, vai saber o que aconteceu. É isso certo, tá tudo certinho, tá tudo etc. Não, pode estar tudo tranquilo, está tudo em ordem. E ele está se baseando nessa informação, etc. E tem que se apurar realmente a fundo. O que nós não podemos é ser precipitados nisso e colocar Deus, entendeu, numa situação onde nós temos que ir mais e mais devagar. Você acredita que Deus ali, é lógico que Deus ali foi até misericordioso, como nós falamos aqui, porque outras vidas poderiam também ser tiradas. Não, a filha do próprio Bispo G estava lá. Estava lá, né? Estava no culto. Vários estava lá presente, cultuando a Deus, etc. Então, muito... Nós somos... Nosso país, às vezes, nós somos fadados dentro da nossa cultura a buscar uma justificação quase que imediata. Às vezes nos precipitamos. O aspecto que o senhor abordou é um aspecto muito interessante e deveria fazer parte da nossa educação eclesiástica. Entendeu? Administrar a casa do Senhor. O zelo pelo templo, o zelo pelos seus objetos. E a Bíblia nos mostra alguns casos que quando o zelo não aconteceu, por exemplo, o sacerdote morreu, ele morreu. Hófine e Finéias, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Aconteceu Amão escrevendo no templo, quando foi utilizado justamente Mene, Tekel, Parsim, entendeu? Por quê? Porque justamente faltou o zelo da casa do Senhor. Isso é um alerta para nós estarmos realmente atentos. Todos nós estamos atentos ao que está acontecendo. Entendeu? O que está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo, nós temos que zelar, é o templo do Senhor. Quando acontecer, nós não podemos dizer, Deus, foi Deus, foi só Deus. Não, foi com a minha ação. Agora, nós não sabemos os frutos disso, né? Porque às vezes Deus permite que tragédias ocorram até para conversar com as pessoas. Eu, quando não era pastor ainda, estava estudando no seminário, eu trabalhava numa congregação lá em São Bernardo do Campo, Jardim IP, e havia um grupo de adolescentes muito grande. E um dos adolescentes, brincando com uma arma, disparou a arma no peito de uma outra adolescente, uma menina de 12 anos de idade. E aquilo foi uma tragédia para a igreja, né? Uma adolescente nossa ser assassinada numa brincadeira, num acidente e morrer daquela forma. E a família ficou chocada, a mãe era crente, o pai e os irmãos não eram crentes. Foi a tragédia total e a gente ficou pensando como é que Deus permite algo assim. O fato é que muitos adolescentes que estavam ali na igreja só por empolgação, só por causa da turma, a maioria deles decidiu entregar a vida a Cristo, batizou-se, fez profissão de fé e se firmou na igreja. Alguns tornaram-se diáconos. Quer dizer, Deus usou uma tragédia para fazer com que a conversão atingisse muitas pessoas. Então, na morte de uma pessoa, que foi uma tragédia para a família, Deus usou esse meio, né? Então, Deus tem seus meios. Mas teve também muitos parentes de vítima ali que foram revoltados. Chegou a manifestar sua indignação. Eu vi isso pela mídia. E a morte de um familiar, eu imagino para aqueles que não são crentes, a morte é algo desesperador, né? É visível a diferença do enterro de um crente e de um não crente. Sim. No enterro de um crente há consolo, há conforto, há confiança, porque as pessoas sabem que ali só está o corpo, que um dia vai ser ressuscitado, mas o espírito está com Deus. E no enterro de alguém que não tenha Cristo ainda, só sobra o desespero, porque a pessoa não tem certeza de para onde o seu ente querido foi. Então, pessoas que não têm a Cristo, de fato, ficam revoltadas com acontecimentos assim. Deixa eu ver o que o povo fala na rua, né? Vamos ver lá a opinião do povo.
Na sua opinião, por que acontecem tragédias dentro das igrejas? Eu acho que ele foi assim, tipo um aviso das coisas que andam fazendo por trás, né? Porque eu acho que é uma coisa que é feita assim, certa, Deus não permite essas coisas não, com certeza. Aconteceu porque tinha que acontecer. Falta de estrutura, né? Na verdade, eu acho que Deus não permite. Deus não permite, como é que eu falo, desgraça, né? Eu acho que isso acontece por erro humano mesmo. Eu acho que é falta, é irresponsabilidade, entendeu? De fazer as coisas corretas, de sempre estar lá fazendo a vistoria, tá vendo o que está errado. Eu acho que é isso. Olha, foi o acidente do teto demolido caído? Eu acho que foi mera coincidência, nada assim de abusos. Sou católico, tá? Mas uma religião boa e todas levam a Deus, tranquilo. É isso aí. Será que foi coincidência? Como disse ali o nosso último telespectador ali. Eu não sei, né? Mas Quer dizer, um entrevistado, né? eu creio que nada acontece por acaso. Cada ação tem uma reação. Se eu deixo de fiscalizar, houve um fator, por exemplo, como eu falo assim, isentando os líderes da igreja. Se de repente ele recebeu um relatório com uma situação contrária, com uma informação falsa, os nossos comandados. Agora, o aspecto que nós temos que notar aí é que está havendo uma investigação, e como o reverendo Jota falou, sobre a fiscalização, né? Se realmente foi feita essa fiscalização como deveria, e essa informação realmente foi passada com devida fidelidade aos dirigentes da igreja. Se foi uma fiscalização detalhada, né? Exatamente. Ou se apenas deram uma olhada, já está tudo bem. Isso tem que ser apurado de fato, porque vidas foram mortas, né? Porque nós não somos técnicos, não somos engenheiros. Exatamente. Nós vamos acreditar na opinião de uma pessoa que, teoricamente, ela tem que estar abalizada para isso. Mas a Bíblia também, agora, para satisfazer meu amigo, eu deixei porque eu sou testemunha da história do tempo que ele tinha cabelos. Conversamos sobre... É verdade. Sou testemunha quando o tempo ele tinha cabelos. O que acontece? A Bíblia fala que nada ficará em oculto. Toda língua confessará, todo joelho dobrará. Mas não cabe nós linkarmos, vamos dizer assim, a linguagem do João, linkar, né? Eu tomo um puxão de orelha do meu pastor. Mas não cabe nós ficarmos ligando um aspecto a outro. Aconteceu um acidente, não, porque aconteceu isso, aconteceu um fato escuso, ou não. Eu acho muito perigoso esse tipo de ligação. Eu acho que é perigoso sempre... É perigoso atribuir um castigo de Deus. Isso Sim. é querer ler a mente de Deus, e nós somos incapazes. Mas dá para observar a evidência de graça de Deus, né? Pessoas que poderiam ter sido mortas. Eu tenho mais uma experiência, a minha família é do Ceará. E uma vez, como a gente sempre fazia, todo ano ia para lá, numa região afastada, né, que não tinha nem água, não tinha nem luz, água tinha. E uma vez a família toda reunida numa casa daquelas grandes, né, com teto alto, tudo de madeira. E uma vez a família toda reunida à noite, cantando, a gente tinha acabado de fazer um culto. E no dia seguinte, cada um foi para um canto e a casa ficou quase vazia. Na verdade, ficou só com uma avó minha, o meu avô e um bisavô. Quando todo mundo saiu da casa, uma das tesouras de madeira quebrou e o telhado veio abaixo. E era um teto alto, com telhas que não são de São Paulo, são telhas grossas, né, fabricadas no barro. E uma cadeira de balanço que tinha na sala, ela ficou totalmente esmagada. Quer dizer, se esse teto tivesse caído na noite anterior, teria matado um bocado de gente. Mas a nossa interpretação foi a graça divina. Deus, na manhã seguinte, fez com que cada um saísse da casa. Quando ficou sem ninguém e os 3 únicos que estavam numa região que não caiu o teto, estava lá atrás, aí Deus falou, agora pode cair. Então há coisas que a gente vê a graça divina, Deus preservando o seu povo. E nós podemos observar pelos depoimentos até das próprias pessoas que fizeram questão de dar o seu testemunho. Tem até uma senhora que estava com o rosto ainda com hematomas, com a perna, o filho ainda e deram, chorando, tá? O próprio apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia. Quer dizer,
Bom, realmente, então, agora eu volto a afirmar, né? Nós temos que ver também a contribuição que a igreja faz no meio social. Quando eu falo contribuição, é a contribuição da Igreja da Graça, a contribuição da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Batista, todas as denominações, para a sociedade. O apóstolo esteve antes mesmo, com todas as vezes críticas intramuros, vamos dizer assim dizer, mas ele leva a bandeira de Cristo para as ruas. É verdade. Enquanto tem outras pessoas que levam bandeiras de abominação ao Senhor. Entendeu? Eu, por exemplo, nunca vi carnaval converter ninguém. Eu nunca vi micareta, carnaval fora de época, converter alguma coisa. Eu nunca vi converter. Eu nunca vi dizer que o carnaval uniu a família. Me permite, entendeu? pastor. E, enquanto isso, há uma instituição que pegou a marcha para Jesus e declara que Jesus Cristo é o Senhor. É verdade. E Sobre- tem um detalhezinho, só um minutinho. A Igreja Renascer, em momento nenhum, abandonou seus feridos. Até hoje, Exatamente. a Igreja Renascer dá assistência naquilo que é preciso, visita. Eles têm um trabalho sensacional. Eles não abandonaram, não. As vítimas, não. Estão fazendo esse trabalho ainda até hoje. Sobre perseguição à igreja e ao cristianismo, essa semana, por causa da questão do estupro da menina, do aborto dos gêmeos, um comentarista esportivo numa rádio famosa aqui em São Paulo, ele disse que religião é de fato a chaga da sociedade, né? Que sonhava, como diz a canção, em um mundo que não houvesse religião. Então ele amaldiçoou todas as religiões por conta de um evento assim, dizendo que a religião só promoveu guerra até hoje, corrupção, dinheiro, etc. Mas é muita inocência dar uma declaração dessa e desprezar do cristianismo na ajuda aos pobres, aos carentes, os milhares de asilos de órfãos, o papel do cristianismo no abolicionismo no mundo, né? Tirando os homens e mulheres da escravidão. O que o cristianismo já produziu em termos de homens e mulheres que abnegaram a sua vida, indo para tribos, indo para regiões difíceis, né? Doando-se no auxílio de pessoas carentes, isso a sociedade não vê. A sociedade só vê as questões ruins, né? Mas o que seria do mundo sem o cristianismo? Meu Deus, eu sou um testemunho da existência desse Deus poderoso. Eu sou um ex-drogado, fui traficante de droga no Rio de Janeiro. E graças a Deus, há 30 anos eu conheci, há 33 anos eu conheci, há 30 anos eu prego o Evangelho. 9 de agosto agora eu vou fazer 30 anos de altar, graças a Deus. E ai de mim se não fosse esse Deus. Eu teria feito coisa pior do que as que eu fiz, que foram horríveis. Não compensa nem comentar. E são centenas de ex-bandidos, Isso. ex-drogados, não é? Isso. Que hoje estão levando uma vida Exatamente. justa. E a sociedade ainda é hipócrita e diz assim, olha lá, fez o que fez e agora virou crente. Quer dizer, a sociedade queria que ele continuasse matando e roubando? Exatamente. Deveria dar graças a Deus porque virou um pastor, porque virou um Eu crente? queria convidar esse comentarista esportivo a procurar, leia a Bíblia, nos procure. Procure uma igreja que tem escola bíblica dominical, não precisa se converter não. Irei lá em Tiago vai falar sobre o que é a religião. A religião que Deus deixou foi atender aos pobres, às viúvas, entendeu? E aos desafortunados, entendeu? Talvez ele não esteja praticando isso. Ele está praticando aquilo, né? Está com uma trave no olho, entendeu? Olhando o argueiro no olho da outra pessoa. Então, é o momento, nós temos que estar a praticar a palavra do Senhor. É o momento, o cenário está aí. O que ninguém está percebendo, o cenário está pronto aí. Crises, tudo isso que está acontecendo, nós temos que estar atentos que Jesus está voltando. Sem dúvida. É uma preparação para Cristo. Agora, em relação ao esportista que falou esse monte de bobagem, eu quero dizer para ele que a opinião dele não vai mudar em nada o propósito de Deus para o mundo, para as pessoas que querem ser salvas. E digo mais ainda, aliás, me preocupo sim com esse esportista. Me preocupo que um dia você, em nome de Jesus, vai ser um servo de Deus. Isso eu estou determinando e creio. Você um dia vai experimentar essa água que nós aqui bebemos e que é uma maravilha, não é, pastor? Ele vai mudar a sua opinião por causa disso? O senhor vai deixar de pregar o Evangelho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos continuar fazendo a vontade de Deus. E é o momento justamente, você, meu companheiro pastor que está aí,
porta na vila, é o momento de você subir no púlpito, nas ruas, no seu ônibus, no metrô, aonde quer que você vá, e pregar a palavra do Senhor. É tempo de anunciar a salvação. É tempo de você esquecer. Nós somos perseguidos. A palavra diz bem-aventurados. O reverendo Ageu pode falar. A palavra bem-aventurado do grego significa macário, significa próspero. Você vai ser próspero. E essa prosperidade, só nós que estamos à obra do Senhor. Talvez só o pastor Teixeira, que viveu uma vida de sofrimento há 30 anos atrás, ele sabe do que ele está falando. O reverendo Ageu sabe do que ele está falando. E você, meu amigo que está aí, você que aceitou a Cristo, que vivia uma vida de sofrimento, você que era desprezado pela sociedade, você sabe. Você poderia morrer e você iria para uma cova como indigente, mas hoje não. Hoje é uma promessa para mim e para você. Há uma morada que o Senhor Jesus foi preparar para mim, para todos nós. Há esperança, há algo, porque a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, me perdoem, talvez você fique chocado, que muitas pessoas que estão nos vendo, nos assistindo agora, não são evangélicos, não é capaz de entender. A graça é essa, que nós temos certeza que as pessoas que morreram em Cristo, elas viverão para todo sempre e reinarão com ela para todo sempre. Pastor, eu vou pedir para o senhor dar suas considerações finais e quero dizer para as pessoas que não ficam se escondendo atrás do acidente da Igreja Renascer, de qualquer igreja que seja. Isso não é motivo para você deixar de olhar para Deus, tá bom? Estamos solidários com os nossos irmãos da Igreja Renascer e qualquer igreja que passar por uma grande luta terá sempre o nosso apoio, isso aí você pode ter certeza. Pastor Acil Neri, um abraço ao pessoal da Banda Kadosh, obrigado pela sua presença. Amém. Teu endereço está sendo creditado. Sua igreja fica em que bairro? Fica no Parque Planalto, no Grajaú, São Paulo. Grajaú, São Paulo. Grajaú. E qual é o endereço lá? É Rua Manuel Vitor Rodrigues, número 86. Obrigado pela sua presença, fiquei honrado com o seu ensinamento. E a gente vai, em outras oportunidades, voltar a falar de outros temas. Para mim é uma honra nessa oportunidade agradecer, né, a Igreja da Graça por essa iniciativa interdenominacional, entendeu? Por reencontrar, né, um companheiro de longas madeixas no passado, entendeu? E dizer para você que está em casa, não saia da crise, entre de cabeça em Cristo Jesus. A verdade vos libertará e você nunca ficará enganado, nem com acidente, nem com mera coincidência, nem nada. E como eu quero dizer para você, eu estou mais preocupado, em vez de mostrar para você o caminho das Índias, mostrar o caminho do céu. Amém, obrigado. Pastor, reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, esse é o filho do seu Ageu, né? Obrigado pela sua presença. Sua igreja presbiteriana Vila Guarani, qual é o endereço lá? É Avenida Leonardo da Vinci, 2114, Vila Guarani. Fica ali na região do Jabaquara. Obrigado, pastor, Foi uma alegria. pela sua fala, nos ensinou bastante. Continue com essa calma, se vê que você é dotado do fruto, domínio próprio, né? Isso é muito bom. Gente, eu quero agradecer a você, seu carinho, e quero dizer que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Mas tem um trecho lá em Daniel, capítulo 6, quando ele é chamado para ser um dos presidentes. Ele diz um texto lá, logo no versículo 1, diz que ele foi escolhido para que o reino de Dario não sofresse dano. Nós, pastores que aqui estamos, esse é o nosso. Se mexe com a Assembleia, mexe com o reino de Deus, mexe comigo. Se mexe com a presbiteriana, mexe com o reino de Deus, mexe comigo. E esse é o nosso lema. Estamos aqui, lógico, sempre nos posicionamos do lado do que é certo, mas não vamos permitir que banalize o Evangelho de Jesus de maneira nenhuma. E esses pastores que, porventura, estão correndo risco, por favor, pastor, feche o seu tempo, arrume a sua igreja, abra com segurança, porque nós temos que dar bons testemunhos. A nossa justiça ela tem que ser maior, tem que exceder a dos homens. Segunda-feira nós vamos estar de volta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Anuncie, fale da RIT, fale do programa Vejam Só. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, para a graça, para a glória dele. Amém.